Meller. Bom, como eu anunciei em off aqui para o pessoal, hoje começamos a estudar os Midrashim do Tanakh. Poxa, que legal, hein? Que grande oportunidade. A gente chegar no terceiro nível de entendimento da Torá, falando do Pardês, né? Vocês lembram do Pardês, do Pomar? Tem aula minha no canal, na área de membros, sobre isso. Então, quem estuda o Midrash se aproxima muito do Sod, ou seja, da parte esotérica, da parte mística da Torá. Mas como a gente faz todo o Shabat, a gente vem acompanhando os assuntos da Torá, dos 5 primeiros livros, e nos comentários já constam os Midrashim da Torá. Nós vamos começar hoje, com a ajuda de Deus, essas aulas sobre os profetas e alguns outros livros, livros de Reis, o livro de Samuel e o livro de Juízes. Então, um pouco além. Deixa eu dar uma boa noite. Todos são bem-vindos, é claro, vocês sabem disso. Mas hoje eu quero dar uma boa noite especial para o meu amigo Benedito. Bom revê-lo, meu amigo. Bom revê-lo. Seja bem-vindo. Não sei se está me ouvindo. Não sei se está ouvindo. Deixa eu ver se ele vai conseguir ouvir. Eu acho que agora está ouvindo. Estava dizendo que todos são bem-vindos. Todos. E vocês sabem que eu tenho um carinho especial por todos, igualmente. Mas hoje eu quero dar uma boa noite especial para o meu amigo Benedito. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a você, Gabriel, e aos demais. Sua presença realmente dá um quê a mais aí de alegria para a gente continuar. Estou muito feliz por tê-lo. Agora, né, a gente começa uma nova fase, né? Uma nova fase de estudos. E, poxa, que bom que o amigo está conseguindo participar. É um prazer estar podendo olhar aqui para o senhor e ver que o senhor está junto de nós. Fazia tempo, né? Fazia tempo, o prazer é todo meu. Deixa É que bem ainda estou um pouco adoentado, mas o Eterno me dará forças em frente. Força. Isso aí, vai o Hashem. Com a ajuda de Deus, a gente consegue. Isso. Aproveitando isso, eu quero dedicar essa aula para o pronto restabelecimento da... Oh, meu Deus, eu não posso cometer essa gafe. Como é que é o nome da mulher? O pessoal lá do litoral de Santos. Não, de Caraguatatuba. Isso lá, né? Como é que é o nome dela? Leandra. A Leandra é a esposa do João? Isso, a esposa do João. Ela tem uma rápida recuperação, refuah shlema para ela. Então, essa aula é para ela hoje, para melhora e para melhora de todos os que estão passando por reabilitação de saúde, que tem a cura imediata. João é de Brusque, Gabriel? Não. Não tem nenhum... Não, o de Brusque é José. O João lá de Caraguatatuba, de São Paulo. Ela fez uma cirurgia acho que foi retirada da tireoide? Acho que foi. Uma retirada, uma cirurgia chata, mas ela já publicou, se não me engano, uma foto lá, já com bastante fé, com bastante confiança. Kadosh Baruch Hu, aí tudo certo. A gente, às vezes, não entende por que as coisas acontecem, mas lá na frente, com a ajuda de Deus, estudando Torá, a gente vai saber que tudo o que aconteceu foi para o bem. Tudo o que aconteceu foi para o bem. Então, vamos aos fatos, a nossa aula. Vamos falar sobre Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, ou seja, Josué, filho de Nun. Quem foi Josué? Gente, Josué, ele não era
filho de Moshe Rabbeinu, mas ele era mais chegado que os filhos. Vocês sabem disso? Vocês sabiam disso? Moshe tinha um carrapato, digamos assim. Era o assistente número 1. O primeiro a acordar, esperar Moshe acordar primeiro. Inclusive, quando Moshe subiu aos céus, o Yehoshua, o Josué, ficou esperando todos os dias no ponto, no começo, aos pés do Har Sinai, no Monte Sinai, para que quando Moshe Rabbeinu retornasse junto com o rolo da Torá, ele fosse o primeiro a receber as informações. Então, ele era extremamente dedicado. E, como a gente sabe, Moshe falece e Deus escolheu o Yehoshua exatamente por isso, para ser o Mashiach depois do primeiro Mashiach. Ou seja, Yehoshua foi o segundo rei depois de Moshe Rabbeinu. Então, o Midrash conta que o final da Torá nos diz que Hashem não permitiu que Moshe conduzisse os judeus através do Jordão, do Rio Jordão, para conquistar as terras de Israel. E lá, então, até então, estavam sendo... Existia o nome que era as terras de Canaã. E Moshe morreria no deserto, e a gente sabe, os comentaristas, o Midrash fala que os próprios anjos enterraram Moshe Rabbeinu para que o corpo não fosse, para que o túmulo não fosse descoberto. Moshe não tem túmulo certo em lugar definido. Em sua grande misericórdia, Deus, Hashem, não queria que os judeus ficassem sem um líder. E está escrito no próprio livro de Yehoshua que diz que Hashem não manda a cada sol que se apaga, a sol que se põe, nasce um novo sol. Ou seja, a cada líder que se vai, que sai desse corpo, sai do corpo, sai desse mundo físico, um outro tem que vir para comandar os judeus. E, portanto, ele preparou o líder, enquanto Moshe ainda estava vivo. O líder, como eu falei, Yehoshua ben Nun, ele certamente merecia uma posição tão elevada. Aqui o Midrash conta, dia e noite ele costumava estudar a Torá com Moshe. Dia e noite. Ele nunca deixou seu mestre por um segundo. Vocês lembram que Moshe, quando Moshe subiu ao Sinai para receber a Luchot, ou seja, a Torá, o Yehoshua, ele estava tão ansioso que ele mal dormia. Mal dormia. Para buscar, para receber o mestre. Por que ele fazia isso? O Midrash conta, exatamente o que eu comentei no começo, para ele não perder nenhum momento. Nossa, o cachorro hoje está... Não fecha não, porque está muito quente. Ele não queria perder um tempo sequer. Então, o Midrash ainda conta que ele era tão humilde que se comportou como um servo em relação a Moisés e aos outros estudantes. Ou seja, Yehoshua, ele era muito solícito. E não importasse quem for. É lógico que Moshe Rabbeinu tinha sua prioridade em relação aos favores, à atenção, aos serviços que o próprio Yehoshua concedia. E por causa desse grande amor pela Torá, ele costumava arrumar os bancos do Beit HaMikdash. Ou seja, quando Moshe ia ensinar a Torá, ele que, antes de todos adentrarem na verdade, era o Beit HaMikdash, que a gente sabe que era o
eu estou falando, gente, é incrível, eu preciso realmente aprender a falar hebraico urgente, porque as palavras em português estão me fugindo. Segunda-feira, com as mulheres, eu cometi a mesma gafe. Eu falava exatamente, tabernáculo. E assim, vem primeiro a palavra em hebraico. E, enfim, Bezat Hashem, as coisas vão acontecer. Enfim, ninguém estava mais triste do que Josué no dia que Moshe faleceu. Ele gritou: meu pai, meu mestre, como vou sentir sua falta? Ele lamentou por Moshe durante 30 dias. 30 dias ele lamentou, junto com os outros judeus. Mas quando o luto terminou, ele ainda estava triste. E Deus, Hashem, então falou com ele e começou a confortar o Josué e o Yoshua. Confortou e chamou para, beleza, agora é contigo. Então, você tem uma missão tão árdua quanto Moshe teve. Por quê? Porque coube a Yehoshua levar os judeus para as terras de Israel, para Canaã. Quer dizer que existiam para cada nação um rei. E aqui tem a mensagem que Hashem, o Midrash conta a mensagem exata que Hashem falou para Yehoshua. Você deve conquistar toda a terra. Em primeiro lugar, aquelas partes que prometi a Avraham, Yitzhak e Yaakov. Depois, se quiser, você pode até conquistar áreas fora das fronteiras da terra que prometia aos seus antepassados. A nova terra se tornará santa e será parte das terras de Israel, ou seja, de Eretz Israel. E Hashem também prometeu a Josué: assim como eu estava com Moisés, eu estarei com vocês e com você. Eu farei milagres para você também. Moshe dividiu o Yansuf, ou seja, o Mar Vermelho. E você dividirá o Jordão. É interessante, daqui a pouco a gente vai estudar exatamente sobre essa divisão, que muitos não sabem, mas por duas vezes o mar, ou seja, um foi o mar e outro foi o rio, eles se abriram igualmente no meio. E a gente vai descobrir, o Midrash vai contar por quais motivos que o mar se abriu e por mérito de quem e do quê. Enfim, Moshe derrotou Amaleque e Hashem falou: e você derrotará 31 reis poderosos que estavam nas terras de Canaã. Ou seja, 31 reis. Você até irá viver tanto quanto Moshe, mas, no entanto, a gente sabe, ou para quem não sabe, Yehoshua cometeu um grave erro que lhe custou vários anos de vida. A gente não vai entrar nisso agora. E Hashem ainda conclui dizendo para ele: mas eu irei ajudá-lo apenas com a condição de que você estude a Torá e mantenha as mitzvot exatamente como eu ensinei a Moshe. Você poderia dizer que estará muito ocupado para estudar a Torá, porque você terá que liderar todas essas guerras. Mas lembre-se, você nunca estará isento de estudar a Torá. Dessa forma, eu te prometo sucesso em todos os seus caminhos. Ou seja, Hashem já chama Yehoshua, assim: olha, beleza, você está de luto para ti, fez o Kadish. Então, agora é trabalhar. Passou o cenário complicado, complexo, bora trabalhar. O Midrash conta ainda que cada judeu, ele sugere que cada judeu, e aí a gente pode se acrescer disso, nós não temos essa obrigação, mas ele diz que deve estudar a Torá todos os dias. Por quê? Você sabe que se uma pessoa não come nem bebe por um dia inteiro, seu corpo fica fraco. Da mesma forma,
se um de nós falha e não consegue estudar a Torá um dia que seja, a sua alma fica faminta. Para manter sua alma saudável, nós devemos estudar a Torá todos os dias. Isso aqui é um toque que o Midrash conta em relação a esses estudos, porque esse comentário que Deus exigiu que Yehoshua estudasse a Torá todo dia. Isso é verdade mesmo para um rei ou um líder do povo judeu. É por isso que Yehoshua, que era chefe da nação e comandante, chefe do exército judeu, também era obrigado a estudar a Torá o tempo todo. E Hashem aí termina dizendo: não tema ninguém, Yehoshua, nem mesmo em seu coração. Eu estarei com você onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Imediatamente, Yehoshua não titubeou e partiu para cumprir a ordem de Hashem e atravessar o Rio Jordão. No dia 7 de Nissan, do ano de 2488, Yehoshua reuniu os policiais judeus. O trabalho deles era garantir que as ordens do líder fossem cumpridas. Eles lhes disse: circulem pelo acampamento judaico e anunciem: todos devem preparar suprimentos, porque estamos partindo para uma jornada. Em 3 dias, atravessaremos o Rio Jordão. O que Yehoshua queria que o povo fizesse para se preparar? Aí eu pergunto para vocês, estendo essa pergunta. Como é que você vai se preparar para uma viagem? E, posteriormente, se eles vão à terra de Israel, então até então era a terra de Canaã, eles teriam que se preparar para uma guerra. Por quê? Apesar de todos que estavam nas terras de Israel ficarem sabendo do Mar Vermelho, das pragas, da vitória do povo judeu sobre os reis, né, Og e os reis de Moab. Mesmo assim, eles não iam entregar a terra fácil. Aqui o Midrash diz o seguinte: você pode pensar que ele se referia à comida, mesmo que o maná tivesse parado de cair um mês antes, quando Moshe faleceu. Os filhos de Israel, Bnei Israel, ainda tinham suprimentos suficientes. Eles haviam recolhido grandes quantidades de maná que não se estragou. Então, o que Yehoshua queria que os judeus preparassem, e agora o Midrash, antes do Midrash elencar as palavras de Yehoshua sobre o que ele quis dizer quando pediu para ele se preparar, eu vou abrir aí para o Gabi fazer a pergunta. Manda aí, Gabi. Fala, Gabi. Porque você tinha falado sobre a questão de se preparar. Travou a tua fala aí, volta de novo. Vamos lá. Tá. Você estava falando sobre a questão de se preparar. Logicamente, os Bnei Israel, eles lutaram muito. Eu digo luta mesmo física. Tiveram que entrar em combate inúmeras vezes para poder chegar a mais ou menos onde eles estão hoje. Claro que falta muito, foi tomado muita terra, mas é por ali. Mas também, a minha pergunta é, por eles serem um povo sacerdotal, aqueles que Hashem separou para poder ter uma conexão e levar essa conexão para toda a parte do nosso planeta, essa preparação também não seria também uma preparação espiritual para o que eles iriam enfrentar? Porque seria algo sobrenatural no sentido de um pequeno povo lutar contra grandes povos muito mais experimentados na guerra do que eles ainda vencerem? Então, só
não vou te corrigir, porque está certo, não estou a falar da situação sacerdotal, mas lembre-se que a parte sacerdotal ficou com a tribo de Levi. O resto tinha que estudar também, mas tinha que se ocupar com outras coisas. No dia da morte de Jacó, está escrito que Jacó não morreu. No dia que Jacó passou para o outro plano, ele reuniu os filhos e dá as diretrizes do que cada filho ia fazer. E coube a Levi a parte do sacerdócio. Então, vou te falar, cara, eles eram experimentados de guerra sim, porque todas as vezes que eles tinham que sobreviver, eles precisavam fazer por merecer essa sobrevivência, porque sempre tentaram aniquilá-los. Então, na verdade, eles tinham experiência de guerra e batalha assim. Mas eu vou te responder a pergunta porque o Midrash ele vem enumerar aqui, ó. O Midrash conta que há 3 coisas diferentes que Yehoshua quis dizer com estas palavras. A primeira, além do maná, lógico, os judeus, Bnei Israel, podiam ter vontade de comprar frutas de países ao redor do deserto. Isso eles deviam fazer imediatamente. Ou seja, o povo judeu não estava sozinho ali. Tinha as outras nações que eles não passaram por perto, mas eles tinham contato. E todos começaram a respeitar o povo judeu. Não só a respeitar, isso é importante saber, mas como a temer também. A temer. A maior virtude do povo judeu era as guerras e as vitórias para o povo laico. E sabendo que eles tinham ajuda divina. Então, era muito fácil e muito certo fazer negócios com o povo de Israel. Essa é a primeira. A segunda, eles deveriam preparar, olha só, suas armas para conquistar a terra. Então, bora se armar. Até hoje é feito isso. Hoje, mais para se defender, e logo mais, com a chegada do Bezerra Hashem de Mashiach, que seja hoje, todas aquelas terras que Israel ocupou, e infelizmente por causa da política, os primeiros ministros foram distribuindo lá para os árabes, vão voltar aos poucos a ser terra de Israel, até o mundo inteiro virar as terras de Israel. A terceira havia um significado mais profundo nas palavras. Aspas, preparem suprimentos para suas almas, mitzvot e boas ações. Ou seja, quando eu estou muito necessitado, quando eu quero pedir a Kadosh Baruch Hu alguma coisa, e eu quero que que seja para o bem, eu preciso muito. A dica que a Hashem dá para a gente é cumpra a sua parte. E o que quer dizer boas ações? Vocês lembram? Consegue associar boas ações? Tzedakah. Perfeito, perfeito. É isso aí. É isso aí. Essas boas ações, ou seja, como eu falei para vocês, tzedakah não é só dinheiro. É você se doar um pouco ao necessitado, ao próximo. Ótimo. Então, a gente também vê aí, Gabi, que tem algo muito espiritual aí. E aí o Midrash pergunta, por que isso foi necessário? Bnei Israel estava prestes a entrar na Terra Santa, o palácio de Hashem. Se você fosse convidado para um palácio de um rei, ou, digamos, para a sede do governo de algum país, você certamente não iria correr para lá sem se preparar adequadamente para um evento tão importante. E aí conta que você se vestiria com cuidado, se certificaria que está limpinho, arrumado, roupinha passada, para essa nobre ocasião. Da mesma forma, antes de entrar em Eretz Israel, o judeu, no caso, deve se preparar. Até hoje em dia, quando um judeu viaja para a Terra Santa, ele tem que ir com a melhor roupa,
melhor traje, preparado. Agora entendemos por que o Yehoshua esperou 3 dias antes de atravessar o Rio Jordão. Ele queria dar um tempo para os judeus se preparar para a ocasião alegre de entrar na Terra Santa. A outra razão é que cruzaram o rio. A outra razão é que Hashem iria realizar um milagre revelado para Bnei Israel quando eles fossem cruzar o rio. Para isso, eles também precisavam estar sagrados, ou seja, precisavam de 3 dias para a purificação. E se preparar, no caso. Os 3 dias nos lembram, e é interessante isso, eu pautar isso aqui, o período especial de preparação na época de Moshe. Antes de Matan Torá, ou seja, do recebimento da Torá, os judeus, os filhos de Israel, também tiveram 3 dias para se preparar, para ouvir a voz de Hashem. Vocês lembram? Eles tinham que se vestir com roupas brancas e fazer mikve, todos eles, não ter relações sexuais, se afastarem das esposas naquele momento, ou seja, únicos, exclusivamente, totalmente purificados para receber a revelação. E a mesma coisa aconteceu na entrada das terras de Israel. Deixa eu ver que horas tem, ainda dá tempo. E aqui eu quero pegar para vocês uma coisa que talvez vocês desconheçam, mas vocês sabiam que Yehoshua, Josué, também mandou espias para ver como é que estavam as terras de Israel, ou para ouvir o que os cananitas falavam a respeito do cerco que eles estavam sofrendo dos judeus. Lembrem-se, mais de 3 milhões de pessoas às portas, na divisa de Israel com o deserto. Uau! E foi isso que aconteceu. Yehoshua enviou mensageiros da tribo de Ruven e Gad e parte da tribo de Menache. Ele os lembrou: Moshe deu a vocês sua parte da terra neste lado do Rio Jordão, mas vocês prometeram a eles que enviariam seus soldados para ajudar a conquistar as terras de Canaã. E aí ele lembrou: vocês até disseram que estão dispostos a lutar à frente do exército, já que vocês são fortes e destemidos. Chegou a hora de vocês cumprir sua palavra. Deixem suas esposas e filhos aqui do lado leste do Jordão e preparem-se para marchar à frente do nosso exército. Depois que conquistarmos a terra, vocês poderão voltar para suas famílias e suas propriedades. Ou seja, vocês pediram para não entrar nas terras de Israel, porque o gado se alimentaria mais facilmente do lado do Rio Jordão, enfim. Então, foi metade da tribo de Menache, metade da tribo a tribo de Gad e a tribo de Reuven. Quando os mensageiros relataram as palavras de Yehoshua para as tribos de Reuven, Gad e a parte de Shevet Menache, ou seja, a metade, as tribos responderam: você não precisava nem nos lembrar da promessa. Fica tranquilo. Prometemos a Moshe, nós iremos obedecer a tudo que você disser. Assim como ouvimos Moshe Rabbeinu, ouviremos você enquanto Deus estiver contigo. Esses foram os líderes que falaram para Yehoshua. Quem se recusar a fazer, e aí é aquele negócio, é 8 ou 80. Quem se recusar a fazer, ou seja, quem cumprir uma promessa, merecerá ser punido com a morte. E agora, Yehoshua envia os espiões. E o Midrash conta que enquanto Yehoshua ainda estava de luto por Moshe, ele decidiu enviar espiões para Eretz Canaã. E aí, estava mais do que na cara, que ele ia escolher o primeiro, que foi... Vocês lembram quem foi com ele na primeira vez? Lembram que os primeiros espiões um deles foi Yehoshua, Josué. Vocês lembram o segundo? Vamos ver se a galera está afiada aí. Tem pouco. Caleb.
Caleb, exatamente, exatamente. Parabéns. Caleb, então ele já era o espião na época de Moshe e havia trazido aquele bom relatório. Coisas boas. E o segundo foi, e agora eu quero testar a memória de vocês, Pinchas. Quem foi Pinchas? Quem foi Pinchas? Além de neto de Aaron. Vocês lembram? Se eu não me engano, ele foi... ele era... Eu posso ter enganado, mas eu acho que ele era um dos conselheiros do faraó, certo? Não. Errei feito, Não. Oscar. Não. Sabe aí, seu Valdir? Pinhas foi... Ele depois se tornou um sumo sacerdote, foi que matou aquele casal que estava lá na tenda Exatamente. O no Zimri. Rembom. Isso, o Zimri da tribo de Shimon. Exatamente. Mas ele não se transformou no sumo sacerdote. Ele passou a ser sacerdote. O sacerdote era Aaron, né? Ele passou a ser sacerdote. Ganhou esse mérito. E ele foram os dois maiores homens da geração. Os dois maiores homens da geração. E Yehoshua, ele estava tão confiante que eles sairiam bem na missão e chamou Caleb e Pinhas e disse a eles, eu tenho vou abrir aspas para Yehoshua, eu tenho uma missão secreta para vocês. Detalhe do secreto. E aí, na verdade, por que era secreta? E aqui o Yehoshua fala, eu não quero que Israel descubra sobre isso ainda. Eles podem entrar em pânico novamente, como aconteceu na época de Moshe, e se recusar a lutar contra os cananitas. Bom, o Midrash conta a razão pela qual o Yehoshua enviou os espiões é porque agora, depois da morte de Moshe, alguns judeus temiam que Hashem não estivesse com eles. Lógico. Moshe, o líder máximo, era o canal entre o povo e Deus, digamos, o elevador. E aí ele disse, poxa, agora que a gente perdeu o nosso líder, nós não vamos ter, lógico, perderam, lembra? Perderam as nuvens da glória, perderam o poço de Miriam, e também com Moshe, perdão, Aaron, obrigado, Paulo. Quando as nuvens da glória era por causa de Aaron. E perderam os manás, né? Que vinham do céu. Logo, quando Moshe faleceu, também a cortina de fogo que esquentava Bnei Israel durante a noite no deserto. Ou seja, aos poucos a santidade, abre aspas, visível. Gente, eu queria que você chamasse a atenção numa coisa para vocês. Foram todos os anos que eles passaram no deserto com a revelação de Deus. Hashem estava revelado ali. Uma coisa impressionante. Ou seja, todos os dias algo sobrenatural estava acontecendo. E assim vai ser, Bezrat Hashem, com a nossa era de Mashiach. Continuando aqui, aí ele dá a seguinte ordem, Yehoshua. Agora prestem atenção, eu não estou enviando para descobrir se a terra é boa ou não. Já é diferente, já sabem que a terra é boa. Hashem já nos disse claramente que é uma terra muito boa. E vocês também não precisam me dizer qual é a melhor maneira de conquistá-la. Hashem nos dirá isso. A gente só vai levar o corpo lá e vamos batalhar o que for para batalhar. Mas é interessante agora esse comentário. Ele diz que quero que vocês descubram o que os cananitas pensam do nosso exército que se aproxima. Se vocês relatarem que as pessoas em Eretz Canaã estão com medo de nós, os judeus serão encorajados. Eles estarão convencidos de que a Shekhinah de Hashem ainda estava ou está com eles. Aqui no discurso de Yehoshua.
Gente, óbvio, lógico, missão perigosa. E aí ele enfatiza isso. É uma missão perigosa, porque vocês estarão viajando em território inimigo. E olha só que coisa interessante, hein? Aí os nossos queridos mais velhos aí, né? Caleb e Pinhais responderam que estava pronto para a missão, embora Caleb já tivesse 80 anos de idade. E Yehoshua ainda disse: o inimigo não deve descobrir que vocês são espiões. Olha só a estratégia. Melhor coisa que será se vocês forem disfarçados, vocês podem se vestir de vendedores ambulantes, enfim. Vai vender panela, vender frigideiras, e sai gritando, panelas, frigideiras. É lógico que ninguém... e ainda o Yehoshua ainda deu até uma ideia de que eles anunciassem que fossem carpinteiros. Alguém tem uma cadeira para consertar, uma mesa e tal. E dessa forma, ninguém ia perguntar para eles por que eles vieram às terras de Canaã. De fato, a maioria dos cananitas iriam ficar longe deles, porque eles não queriam fazer negócio com gente de fora. Era uma das ordens dos cananitas ali, e eles não iriam se envolver. Aí, só que, olha só, peraí. Agora, um outro conselho. Quando vocês estiverem entre estranhos, finjam que são surdos. Olha só. Dessa forma, os cananitas não hesitarão em falar na sua frente, pois eles pensarão que vocês não conseguem ouvi-los. Essa seria uma boa maneira de descobrir o que eles realmente pensam. Eu quero trazer uma reflexão para vocês, mesmo sabendo que Hashem ia conduzir, a vitória era certa. Hashem pediu que eles fizessem a parte deles. Ou seja, Yehoshua, seja um mestre na guerra, monte a sua estratégia. O resto, deixa que eu faço. Mas precisavam botar a mão na massa. E aí, Yehoshua completa, dizendo: saiam imediatamente e não deixem de visitar a cidade de Jericó, que é Jericó em hebraico, Jericó. Que na época de Yehoshua, Eretz Canaã foi dividida em, como a gente falou, em 31 pequenos reinos. Cada um deles era governado pelo seu próprio rei. O reino mais próximo do Rio Jordão era Jericó e seus arredores. Esse reino era o mais importante para conquistar, pois já que era o mais forte e era a chave para entrar nas terras de Israel, até então, as terras de Canaã. Gente, eu vou parar por aqui hoje e na próxima aula a gente vai falar sobre o hotel de Rahav. Vocês sabem quem foi Rahav? Vocês sabem quem foi Rahav? Sabem, né? Sim, sim. Fala. Quem foi, pai? Fala aí. Era uma prostituta. Boa, exatamente. Onde, por incrível que pareça, os dois tzadikim, os dois grandes justos, resolveram se hospedar. Olha só que coisa interessante. E, mais incrível ainda, foi que ela salvou a vida dos dois. Mas a gente fica para a próxima aula, com a ajuda de Deus, Bezerra Hashem. E eu vou falar para vocês que começamos agora esses Midrashim e temos alguns, eu não sei se vocês conseguem ver aqui atrás. Então, temos conteúdo para muito tempo, se Deus quiser, conhecendo a Torá, conhecendo a parte íntima da Torá, que é um Midrash. O Midrash, ele é uma parte do Talmud, ok? É a Torá oral, passada de geração para geração, desde a época de Moisés. Na verdade, desde a época de Abraão, né? E agora a gente tem todo esse conhecimento à nossa disposição. Perguntas? Vamos lá. Gabriel, Manda, Paulo. esses dois espiões estavam com medo de entrar na comissão?
e tudo, de ser espiões, eles estavam com medo, ou eles eram sadiques, ou não sentiam mais. Que eu li... Não, né? Pode completar tua linha de raciocínio. É que eu li essa semana sobre que eu gostei desse artigo no site PT Rabat sobre o medo e como é que surge o medo, que é quando a gente se sente sozinho. Parece que a gente vai se enfrentar alguma coisa, mas a gente vai enfrentar aquilo com a maior dificuldade, né? A gente pensa que estamos sozinhos. E a solução Então, seria... o medo, na verdade, o que é o medo? E os sábios nos ensinam. O medo é a falta de conhecimento. É você não saber o que você vai enfrentar. Então, a partir do momento que você já sabe o que vai enfrentar, você não tem medo. Mesmo que você saiba que não vai ser fácil e você vai ter que enfrentar, você pode até fugir, mas você já sabe que vai ter que enfrentar. O medo vem do desconhecido. Do desconhecido. É aquilo que eu falei. Pode ser que você já tenha feito alguma coisa que você não gostou, que vai te dar medo, mas você já fez, mas você já conhece. É uma outra situação de você enfrentar o desconhecido. Foi exatamente o que aconteceu na primeira vez que Moisés enviou os espiões, que eles narraram fatos errados e mexeram com a cabeça e a imaginação das pessoas. O desconhecido, mexeram com o desconhecido. E Caleb e o Pinhas, o Caleb já tinha ido, já sabia. Era um homem gigante. O Midrash conta que eles eram os maiores tzadikim ali, junto com o Yehoshua. Era dupla dinâmica. Em nenhum momento. O Midrash vai continuar contando o tamanho desses dois, principalmente, agora se não me engano, eu acho que do Caleb, porque eles foram descobertos lá no hotel da Rahaf. Eles foram descobertos. E a reação deles é impressionante, mas fica para a próxima aula. Mas não tinham medo não, tá? Eles não. Fecha a porta. Mais perguntas? Caleb não foi junto com eles? Não, foi Caleb e Pinhas, os dois que foram. Da primeira vez? Não, da primeira vez Pinhas não foi. Da primeira vez Pinhas não foi. Não, eu digo na travessia do Rio Jordão. Não, foram todos os judeus, né? Todos os judeus foram atravessar. Aí lá foi mandar espias lá para Jericó. Antes de atravessar o Rio Jordão. Foi antes. Tá. Isso, porque durante os 3 dias de preparativo. Então, mas Josué, não sei bem pronunciar, ele foi junto com os 3? Não, ficou. Foi uma diligência surpresa, ou secreta, digamos assim. Entendeu? Oi? Que estranho. Estranho o quê? O que é estranho? Porque tu assiste a porra dessas coisas aí pelo amor de Deus, não dá para assistir nada. Cara, Esqueçam. Isso aí faz o quê? Faz uns 10, 15 anos, tá? Que passou na Record. Aí estava passando agora, está me lembrando. Né? Porque, na verdade, quem estava mais com medo de que atravessasse o Rio Jordão era o rei de Jericó. Não era o exército de... Mas eles estavam preocupados, com certeza. Todos temiam. Eu falei isso na aula, né? Eu falei que todos temiam, mas eles não queriam entregar as terras. Não, mas é porque todos eles estavam no ouvido. Olha, estão aí, atravessaram o Mar Vermelho, nós vamos atravessar esse riozinho aí. Sim, foi o que eu falei ali. Isso, exatamente. Mas também se atravessar, ninguém consegue pular esse muro. Ninguém consegue atravessar esse muro. Vamos mais para frente, a gente vai
se É. debruçar nessa parte fantástica do Midrash. É isso, senhores. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, para mim está tudo ok, tudo bem. Seu Rodir fala por todos? Eu só contei a história da Record ali. Eu tô tranquilo, Gabi. Oi, fala, Gabi. Eu tô tranquilo. A minha Tá pergunta foi tranquilo? aquela do começo. Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui e aí vamos ter mais uns 10 minutinhos para perguntas aleatórias.